Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Ana Lucrécia, mas gosto de me apresentar enquanto Ihana Pitiguara, tá? Sou formada em hotelaria na UFPB, tenho pós-graduação em MBA em Marketing Digital e fui selecionada pela Lei Aldir Blanc para apresentar um pouquinho do meu trabalho e do que eu trabalho. Então vou apresentar para vocês um pouquinho dos insumos que eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre o que é cultura e a valorização da cultura através dos insumos da culinária, sobretudo indígena, né? Então a gente tem aqui a macaxeira, tem os derivados da macaxeira, que é a massa de mandioca mole, tem a goma e tem alguns insumos no qual eu vou produzir um hambúrguer com base totalmente nos insumos indígenas. Tá? Mas antes eu queria falar para vocês sobre o que é cultura. Alguns autores, eles conceituam a cultura como costumes e tradições de um povo, modo de viver de um povo, a subsistência de um povo. Então, tudo que envolve a forma de vida de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, é cultura. Então, assim, quando a gente pensa no que é cultura, no termo cultura, a gente acha que é algo fixo no espaço, que não muda. Pelo contrário, cultura é algo dinâmico, é algo que vem mudando de acordo com que a sociedade muda. Então, para os povos indígenas, isso é válido também. Se a gente for parar e analisar, desde o processo de colonização, a gente sofreu algumas mudanças. E essas mudanças interferiram sim nos processos tradicionais, nos costumes. Não que todos os costumes tenham se modificado, muito pelo contrário. Costumes eles ficam, mas se modificam também. E a cultura é isso, é algo dinâmico, algo que se modifica. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, imaginem só. Hoje em dia as pessoas falam assim, né? Índio tem telefone. Imagine se o indígena não tivesse um celular para apresentar suas lutas para a população, para todo o resto do mundo. Eles já teriam sido extintos, não é isso? Então eles tiveram que se modificar, nós tivemos que nos modificar e andar junto com todo o resto da sociedade para poder entrar na luta também. Isso não significa que não somos um povo politicamente organizado, muito pelo contrário, somos, e muito bem organizado politicamente. E a cultura é isso. Então, quando a gente vai para o processo cultural, a culinária ela entra como um aspecto muito importante, tá? Mas é só, Ihana, é só a tapioca que é cultural? Não. É só o beiju de coco? Isso é tradicional, isso ainda existe. Eu particularmente amo, porque não gosto de uma tapioca de manhã no café, não é isso? Mas alguns processos se modificaram. Por exemplo, antes comia tapioca só com coco, não é isso? Hoje você coloca frango, você coloca carne de sol, você coloca doce de leite, você coloca morango, você coloca N coisas, porque a goma casa e harmoniza muito bem com esses outros insumos, certo? E aí, isso não é descaracterizar, são costumes que se modificaram, as pessoas se modificam. Então, o importante é valorizar, na minha opinião, é valorizar a base. O que é a base? É o pequeno agricultor, aquele que planta a macaxeira. A macaxeira é um insumo que eu trago como muito importante, não só porque está desde o processo de colonização, desde os primeiros históricos, né? Mas porque ela é muito rica. Ela tem muitos derivados, tá? Com a macaxeira você pode fazer N coisas, como por exemplo a massa de mandioca, o qual a massa de mandioca pode fazer o cuscuz de mandioca mole, que é basicamente a massa, certo? O coco e pronto, você nem precisa molhar, coloca no fogo e faz o cuscuz, é uma delícia. Então, como que faz a massa, Ihana? É um processo indígena, tá? Você coloca a macaxeira, tira a macaxeira, descasca ou não dentro da água, passa 3 dias com ela no sol e aí depois que ela fermentar, você tira, aí tem o processo de lavar, de secar, de peneirar a massa de mandioca.
além da goma. A goma é um processo que vem na farinhada, né? Que é o processo de fazer farinha, que também é da macaxeira. Na farinhada, o pessoal tira a goma e dessa goma você pode fazer pão, você pode fazer tapioca, você pode fazer o salgado. Então, assim, uma das coisas que eu trabalho e que eu trouxe para valorizar a cultura são pratos que valorizem, que tragam esses insumos como base, porque aí eu estou valorizando o meu povo, estou valorizando a minha culinária, estou valorizando o pequeno agricultor e estou conseguindo vender para pessoas que não querem só comer uma tapioca, eles querem comer algo mais elaborado, como por exemplo um hambúrguer, tá? Então, para vocês terem uma ideia, no meu trabalho a gente conseguiu desenvolver, a gente era muito cobrado por um pão que não tivesse farinha de trigo, que não tivesse gordura ou manteiga. Com muitos testes, o importante é que você teste, que você chegue na cozinha, você teste, porque não é perder dinheiro, você está investindo dinheiro, tá? Então a gente, com muito teste, a gente conseguiu desenvolver um pão fofinho, porque a característica da goma, vocês devem saber, é a liga que ela tem, né? E esse pão, a ideia era fazer um pão que realmente parecesse com um pão de farinha de trigo, que não tivesse essa liga. Então a gente conseguiu elaborar um pão que não leva farinha de trigo, que não leva óleo, que não leva manteiga, azeite ou margarina, é totalmente a base de goma de tapioca. Então as pessoas amaram, as pessoas que têm restrição médica amou, as pessoas que estão fazendo dieta para manter o corpo amou, e a gente consegue vender esse produto com um preço justo, que se fosse em outra cidade, por exemplo, se fosse em outro lugar, esse preço ia subir bastante, mas a gente consegue vender um preço justo, porque a gente compra daqui, da nossa terra, a gente tem esse insumo plantado, então a gente consegue vender por um preço justo, um pão que é de qualidade, um pão que não é liguento, um pão que é fofinho, que as pessoas gostam. Então, para vocês verem, vocês conseguem trazer pratos que as pessoas gostam até hoje, que as pessoas querem, que o mercado está buscando, valorizando o que a gente tem aqui, valorizando o nosso. Então, o fato é estudar, o fato é pesquisar, o fato, ninguém cria nada. Não pense que você, a Hannah criou um pão. Não, o pão já existe, né? A gente só fez recriar, a gente estudou, pesquisou, testou muito, e aí a gente conseguiu elaborar esse pão. É uma das coisas. E eu digo sim, eu estou valorizando o meu povo, eu estou valorizando a minha cultura, eu estou valorizando o meu pai, que é um pequeno agricultor, como todos os outros pequenos agricultores. Então, você consegue sim produzir algo que vá dar dinheiro a você, que você consiga vender, valorizando o que é seu, valorizando o seu lugar. Isso, quais são as principais coisas? Você consegue encontrar um preço justo, porque você vai comprar daqui, da sua região, com o seu vizinho, com o seu pai, porque todo mundo aqui, a principal forma de subsistência do nosso local, da nossa região, é a pesca e a agricultura. Então a maioria das pessoas, elas têm o roçado, que plantam, principalmente a mandioca, a macaxeira, com pesca. Então você encontra esses insumos com muita facilidade. Isso te ajuda o cliente perguntar: ei, tem um pão? Ah, tem não, porque você não conseguiu comprar, você não conseguiu ir a pessoa comprar os insumos. Não, isso você não vai ter esse problema, né? Você fazendo coisas da própria região, você vai ter sempre esse produto. 2, você consegue, como eu tinha falado, você consegue ter um preço justo, porque você compra baratinho, né? Não é a mesma coisa de você comprar em outra região, no qual você vai gastar gasolina, você vai comprar por um outro preço, assim, N fatores, tá? Um outro hambúrguer, né, que a gente criou, e que esse eu tenho um xodózinho por ele, porque ele também é toda a base feita de insumos daqui, como o pão, como o TAP, o nome do nosso pão. Esse hambúrguer, ele se chama Paranã, que em Tupi-Guarani significa mar.
ele é um hambúrguer no qual a gente pensou em valorizar não só a agricultura, não só os insumos, mas a região como um todo, o nosso litoral, sabe? A ligação que a cultura tem com o lugar, tudo, né? É o lugar que determina a forma de subsistência, mas também é o nosso modo de viver que determina o lugar. Então é uma dialética. E aí a gente quis valorizar essa região, quis valorizar o nosso lugar. E aí a gente fez o Paranã, que significa mar. Então a gente fez um pão de macaxeira, no qual valoriza a base, né? A nossa macaxeira, o pequeno agricultor. Esse pão é na cor azul, que significa que lembra o mar. A gente fez o do hambúrguer, do camarão. Por que o camarão? Porque primeiro, potiguara significa comedores de camarão. Segundo, o camarão, ele representa todos os peixes do nosso mar, que é também a outra principal forma de subsistência do nosso povo. Então, o hambúrguer é feito totalmente de camarão. Além disso, a gente trouxe alface em tiras para representar as algas marinhas, uma farofa de castanha de caju. Por que castanha de caju? Porque o caju é típico da nossa região, tá? Do Nordeste, e a gente está localizado no Nordeste. Então a gente fez uma farofa de caju para representar a areia e um creme de rapadura. Esse creme de rapadura vem de um outro prato que a gente criou, no qual a gente conseguiu elaborar um molho através de rapadura para valorizar o nosso Nordeste. Então a gente fez, com base nesse molho já recriado por nós, a gente fez o creme de rapadura para colocar nesse hambúrguer. Então a gente valoriza com isso não só a nossa base, os insumos, mas a própria região, o próprio espaço. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês montando como que vai ficar esse hambúrguer, para vocês terem uma ideia de como é e de como a gente consegue vender esse hambúrguer e no mesmo tempo a gente consegue valorizar os nossos insumos aqui da região. Então pessoal, agora eu vou fazer a montagem do Paranã para vocês verem, tá? Não teria como a gente fazer passo a passo do Paranã, porque a gente faz, ele é um hambúrguer totalmente artesanal, então a gente faz desde o pão até o molho. O pão ele leva muito tempo de fermentação, então não teria tempo pra gente fazer esse hambúrguer ensinando passo a passo para vocês. Mas eu vou montar aqui pra vocês verem. E aí depois a gente volta aqui e faz uma receitinha aqui pra fechar e vocês aí ganharem dinheiro com isso, certo? A gente vai colocar aqui a nossa farofa de caju, castanha, né, de caju. Como ela representa a areia da praia, a gente monta o nosso sanduíche, o nosso hambúrguer, em cima dessa areia. Primeiro a gente passa o creme de rapadura no hambúrguer azul, tá? Esse hambúrguer é feito de macaxeira, como eu havia falado. A gente coloca bem. A gente monta ele aqui. Que é o nosso hambúrguer já feito, tá? Ele é totalmente de camarão. Para fazer esse hambúrguer simples, a gente só esquentou ele na frigideira com alho e sal e azeite até ele ficar durinho. Depois a gente triturou, tá? Esse camarão e fizemos o hambúrguer. É importante deixar, se vocês forem fazer na casa de vocês, esse hambúrguer no congelador, tá? Porque para ele endurecer, como ele é o camarão é muito sensível, não adianta você fazer na hora e assar, tá? Enfim, vocês têm que deixar no congelador por 30 minutos a 1 hora, ok? Então a gente já colocou o creme de rapadura, o hambúrguer de camarão em cima, certo?
a gente vai colocar aqui alface em tiras. Esse alface em tiras a gente colocou para representar as algas marinhas. E agora a gente vai colocar esse creme aqui. Esse creme, ele é feito para harmonizar o prato, certo? Então ele é feito com creme de leite, pepino, azeitona e coentro, ok? A gente vai colocar aqui. A gente vai fechar. Ele é bem simples, deixa eu mostrar aqui para vocês. A montagem dele é bem simples, ele é isso, mas ele representa o nosso mar, certo? Ele representa todo o nosso litoral, com o pão azul representando a água, o camarão, hambúrguer de camarão representando os peixes, o creme branco representando o sal, a farofa representando a areia, o alface representando as águas marinhas e o creme de rapadura representando o nosso Nordeste, que é onde o nosso litoral se localiza. Então é isso, essa é a nossa montagem, nosso Paranã, certo? Se vocês quiserem saber mais, vocês entram em contato comigo. O meu Instagram é @irana_potiguara e a gente fala mais sobre esse hambúrguer e como é esse passo a passo. Posso dar algumas dicas para vocês, ok? Terminando o nosso Paranã, eu vou ensinar para vocês aqui uma receita tradicional da nossa cultura, né? Ela se chama ticura. Eu fui ensinada pelos meus pais, meus avós, como ticura. Então, é um processo que é feito depois de farinhada. Então, as mulheres se juntam, é muito tradicional. As mulheres se juntam após a farinhada e faz a ticura, o beijo seco, a tapioca. Mas aí, e aí ela fica muito mais gostosa. Se for feito depois de farinhada, particularmente eu prefiro depois de farinhada. Mas como a gente quer comer agora, eu vou ensinar pra vocês. E vocês podem fazer na casa de vocês pra tomar café ou pra vender, tá? Isso se vende. E eu vou dar uma dica pra vocês. O turista, a gente está localizado numa região turística. Então, quando o turista vem para essa região aqui, então peço desculpas também pelo barulho que vocês estão ouvindo aí na gravação, porque estou na minha casa e a minha casa fica em frente à principal rodovia, que é a rodovia dos Potiguaras, que dá destino à Baía da Traição. Então, todos os carros passam por aqui, tá? Então, voltando. Essa região é uma região turística e quando o turista ele chega aqui, ele não quer comer guisado de carne, ele quer comer o que é da nossa terra. O que é da nossa terra? É a macaxeira, é os derivados da macaxeira, são os frutos do mar. Então, a ticura, o pessoal procura muito ticura. Então, se vocês não sabem fazer, eu vou ensinar. É um processo simples. Aqui tem a goma, então assim, vocês usam, a minha cozinha é intuitiva. Então, vocês usam 50% para 50%, digamos assim. Eu vou aqui no olho mesmo, tá? Então, eu vou colocar goma. E vou colocar coco. Goma, basicamente é isso. Goma e coco. Certo? Sal a gosto, aí depende de cada pessoa. Então quando vocês, eu vou misturar com a mão mesmo. Quando vocês estiverem fazendo aí na casa de vocês, vocês tentem sentir se a goma ficou muito molhada, se a massa está muito molhada. Se ela ficou muito molhada por conta do coco, vocês adicionam um pouquinho de farinha, certo? Então vamos mexer aqui, mexam bem, tá? Eu vou pedir aqui a minha auxiliar um pouquinho de sal pra gente colocar aqui.
sal e um pouquinho de farinha. Bom, lembrando, se a massa ficar muito molhada, essa aqui eu tô achando um pouquinho molhada. Ó. A goma, né, quando ela é colocada junto à água molhada, ela derrete, tende a se desmanchar, né? Então a gente vai adicionar sal nessa massa e um pouquinho de farinha. Aí a farinha vai de acordo com a massa, né? Se a gente vai colocar um pouquinho mais. Obrigada. Um pouquinho de farinha, por favor. Fecha mesmo. Sal, vai voltar a mexer. Aqui é assim, tá, gente? Tem que ser na bacia porque a gente tem um saco de farinha em casa. Vou pegar aqui um pouquinho de farinha. A farinha, ela serve só pra secar a massa, tá? Se vocês colocarem, ela não ficarem muito molhada como tá aqui, não precisa de farinha. Mexer bem. Ela já tá secando. Ó, já tá. A massa ela tem que ficar assim, ela vai ficar caroçuda, porque conta do coco, né? Mas ela vai ficar soltinha. Agora eu vou esquentar uma frigideira, ela bem quentinha. E é isso. A massa é isso, é bem simples. É goma, coco, sal. Se ficar muito molhada, um pouquinho de farinha, certo? Ela vai ficar assim. E aí, só isso já é ótimo, já é maravilhoso, é uma delícia. E o pessoal compra muito. Mas também você pode adicionar goma tapioca, você pode adicionar recheio. Então, é muito comum colocar queijo e leite condensado. Isso mesmo. O leite condensado, né, doce de leite condensado, dá uma harmonização no queijo, como ela é salgadinha. Então a massa é assim, ó. Não sei se dá pra vocês. A massa é isso. Tá? Só vou colocar mais um pouquinho de sal. Só vou sentir aqui a temperatura da frigideira, vou colocar. Então é isso. A massa pronta, a gente já tá com a frigideira aqui bem quente. Vai colocar aqui igual a tapioca, tá? Normalmente, tradicionalmente, esse tipo de beiju, ele é feito em tijolos de barro. Meu pai mesmo, ele não gosta muito de comer a textura feita na frigideira, porque ele diz que muda o gosto. Eu também acho que muda um pouco, mas ainda assim fica muito gostosa e ainda assim dá pra vender muito.
Na hora de virar, ela quebra um pouco, tá, gente? Porque ela é quebradiça. Tava bem assado. Outra coisa, se vocês tiverem panelas de ferro, é ainda melhor. Panela de ferro, ela aquece melhor, aí você consegue ter um assado uniforme. E aí não acontece com você. Deixa eu escuraçar. Tem gente que conhece como ticura e também tem gente que conhece como beiju de coco. Ou tapioca de coco. Então, por experiência própria, o turista ele vem muito atrás desses tipos de insumos, com base nessa culinária que eu tô falando pra vocês. Porque não adianta, e também não adianta você produzir um prato e querer gourmetizar demais, colocar cheio de coisinha ou coisas de outra região, porque o turista ele não está interessado nisso. O turista está interessado em viver uma experiência. Então, no caso do Paraná, por exemplo, quando a gente vende o Paraná, a gente não está vendendo um hambúrguer, a gente vende a experiência de comer o Paraná. Quando a gente vende uma ticura, uma tapioca, a gente está vendendo a experiência da pessoa comer aquele produto. Porque, principalmente ticura, uma tapioca já é um prato que está em toda a região, né? Seja aqui ou em João Pessoa, ou qualquer Nordeste ou Sul, a tapioca está presente. Mas a ticura, por exemplo, não. A ticura ela está mais aqui ou no Norte. Então o turista ele vem atrás de experiência. Ele vai querer comer algo que ele não come no dia a dia dele. Então é uma fonte de renda. Eu já consigo virar. A ticura ela fica bem assim, ó. Não sei se dá pra conseguir ver. Ela fica escaroçudo, certo? E por dentro ela fica macia. Ela tem a liga da goma, mas ela fica assim, escaroçuda. Com um gostinho de coco, nossa. Por favor, pega o prato. Vou colocar isso daqui. Já vou fazer. Fazendo outra aqui. Ela não é como uma tapioca porque ela é quebradiça, devido ao coco adicionado. Então vocês esperam ela assar bem. Então essa receita ela é tradicionalmente indígena. Então a gente vai desde o tradicional, com a ticura, até a atualidade, que é um hambúrguer feito de macaxeira, de camarão. Então, desde o que o tradicional, desde que o turista está procurando,
até o que a região está procurando. Algo diferente, um hambúrguer, mas que seja feito com a base indígena. Então, tem N coisas no qual você pode vender, no qual você pode ganhar dinheiro valorizando a sua terra. Entendeu? Hoje em dia é muito fácil empreender. As pessoas falam assim, empreender é difícil. É difícil, mas não é impossível. Hoje qualquer pessoa pode empreender. Então, o que eu aconselho é, faça. Tá? Faça. A gente tem uma riqueza muito grande em nossas mãos. Então, usa isso a seu favor, usa isso para vender, para empreender. Você empreender, mas eu empreender, eu só vou estar ajudando a mim. Não é isso, tá? Você ajuda muitas pessoas, você gira a economia da região. Porque se você compra a macaxeira do seu vizinho, se você compra o camarão do seu vizinho que pesca, se você compra todos os insumos aqui na região, você está movimentando a economia da região. Então você está ajudando o seu vizinho, ao pequeno agricultor, você está ajudando a economia a girar. Você pode futuramente colocar funcionário para trabalhar com você, então você vai estar dando emprego para as pessoas. Isso é muito importante. Então, gente, só não empreende quem não quer. Mas não tenho dinheiro para empreender. Eu comecei a empreender sem nada, tá? Só eu e o meu esposo empreendendo, vamos fazer o que a gente tem aqui na terra. Então a gente colocou coxinha de batata doce, a gente colocou o arubé, que é uma pizza feita de goma de tapioca, a massa é feita de goma de tapioca. Então a gente começou do nada, sem nada, e a gente conseguiu. Hoje a gente cresceu bastante, em 8 meses de funcionamento, a gente conseguiu bastante crescer, já temos funcionários. Estamos aí elaborando coisas que agreguem valor ao nosso empreendimento, mas também que possa valorizar a nossa cultura, que era um dos sonhos que eu tinha enquanto estava na universidade. Era um dos meus questionamentos. O que eu vou fazer para ajudar o meu povo? O que eu vou fazer para valorizar a minha cultura? Como que eu posso, já que eu tenho um curso que é tão mercado, né? Que não é saúde, que não é outros cursos que envolvem diretamente a saúde indígena, por exemplo. Então eu ficava nesse questionamento o tempo todo. E eu estou muito feliz com isso, porque eu sei que eu estou valorizando o que é meu, eu estou valorizando o meu lugar, eu estou valorizando a minha cultura, eu estou valorizando o pequeno agricultor, né? Eu tenho essa preocupação de valorizar o pequeno agricultor, que a maioria do nosso povo é isso. Meu pai, por exemplo, ele criou a gente com a agricultura, 3 filhos com a agricultura. Então, gente, isso é rico demais. Quando eu como uma macaxeira, quando eu como algo que vem da macaxeira, ou feijão verde, eu começo a pensar, cara, isso foi um agricultor que plantou, que teve todo o trabalho, que roçou a roça, foi lá plantar, entendeu? Então, assim, é muito rico que a gente possa fazer isso. Começa hoje, comece agora, hoje. Pegue os insumos, compra do seu vizinho. A facilidade também, como a gente conhece, a gente pode fazer aquele acordo. Deixa eu comprar, eu ganho dinheiro, depois eu te pago. Com certeza absoluta que teu vizinho não vai se opor a isso. Entendeu? Então é hora de começar a empreender, é agora. Marcação tem potencial para crescimento. Só falta pessoas interessadas em empreender. Uma dica é vender coisas que sejam simples, porque o simples hoje está muito valorizado. A gente é uma região turística. Então, se está muito valorizado, a gente consegue vender por preço bacana. Gente, como a minha panela não é de ferro, ele não vai ficar douradinho, tá? Vai demorar muito para ficar douradinho, mas ela já está assada. O bom é que a ticura ela fique toda douradinha, fica mais gostosa, o coco dá uma queimadinha crostada, né? Reação de Maillard que a gente chama. Então o coco ele tocha um pouquinho, então dá um sabor a mais, certo? Aqui ela tá branquinha porque a panela não tá ajudando,
certo? Mas ela já tá cozida e ainda assim é muito gostosa. Quando vocês forem fazer na casa de vocês, vocês deixem tostar bem essa parte aqui, tá? A parte externa, que fica ainda mais gostosa, ok? Então, pessoal, é isso. Esse é um pouquinho do meu trabalho, do que eu faço no meu dia a dia. E eu agradeço muito, né, a Lei Aldir Blanc, fui selecionada para fazer esse trabalho, para mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês. E com isso valorizar minha cultura, valorizar o meu trabalho, valorizar os insumos da região, valorizar o pequeno agricultor que fornece esses insumos pra gente. Então assim, eu agradeço demais, acho que foi uma oportunidade riquíssima pra gente mostrar o que tem na nossa cidade, o que tem na nossa região. Que bom que surgiu isso em Marcação, que bom que deram, né, a Prefeitura de Marcação, junto com o governo do estado, deu essa oportunidade para a cultura. Então agradeço demais esse lugar de fala que deu, né, pra gente da região. Então é isso, esse é um pouquinho do meu trabalho, esse é o nosso Paranã, esse é a nossa cultura, do tradicional à inovação, mas com a base totalmente indígena, que é o meu orgulho.